A seguir, Pastor Elianai Cabral em O Cristão e o Mundo. Elianai Cabral é pastor, conferencista, teólogo e comentarista de lições bíblicas e é membro do Conselho Administrativo da CPAD há vários mandatos. Como escritor, é membro da Casa de Letras Emílio Conde e tem inúmeros títulos publicados. A Defesa do Apostolado de Paulo, estudo na Segunda Carta aos Coríntios. Comentário Bíblico de Romanos. A Síndrome do Canto do Galo. E O Pregador Eficaz. Todos títulos da CPAD. Pastor Elianai Cabral é um profícuo orador caracterizado pela prevenção contra as heresias. Agora, no 8º Congresso Nacional de Escola Dominical. Que a paz e a graça do Senhor Jesus Cristo estejam com todos nesta oportunidade. E oro a Deus para que os olhos do entendimento de cada um sejam abertos para o melhor aprendizado neste congresso. Indiscutivelmente, os temas que compartilhamos com vocês são temas que desafiam a inércia, que desafiam o comodismo de muitas igrejas e líderes no nosso Brasil enorme. Alguns de nossos assuntos neste congresso colocarão, sem dúvida, em polvorosa os neurônios e a adrenalina de muitas pessoas aqui presentes. De fato, são temas que aguçam nossa curiosidade e nossos sonhos como amantes do ensino bíblico. Oferecemos, nesta oportunidade, neste congresso, subsídios, ideias para uma educação cristã dinâmica por meio das teses discutidas, dos desafios pedagógicos que certamente contribuirão para o aprimoramento dessa missão educadora de tão grande importância. Caríssimos irmãos, caríssimos congressistas, estamos no 8º Congresso Nacional de Escola Dominical. Quando somos incitados à busca de ideias e de verdades bíblicas que possam nos dar respostas e soluções aos desafios da educação cristã nos tempos atuais. Indiscutivelmente, os desafios se tornaram maiores num mundo que ameaça a igreja, num mundo que quer amordaçá-la com os cordéis das novas teologias, os desvios da sã doutrina da palavra de Deus. Cada expositor neste congresso está imbuído pelo desejo de compartilhar experiências e conhecimentos que sejam capazes de aprimorar a qualidade da escola bíblica dominical. A Igreja de Jesus Cristo, nesses dias, dos tempos atuais, está vivendo um tempo de mudanças. Mudanças, algumas delas péssimas, ruins, as quais estão dilacerando princípios e valores que sempre nortearam a nossa igreja. E eu gostaria de, logo de início, aquilo que está no meu coração, fruto da minha observação a nível nacional e mesmo internacional, a igreja não precisa ficar engessada num sistema que a impeça de se expor e cumprir o seu papel querigmático no mundo que vivemos. Não. A igreja atual precisa de fato se conscientizar do valor da sua própria história, dos seus fundamentos na preservação dos valores
para que ela, a igreja, não venha a sofrer graves consequências que não desejamos. Hoje, a nossa preocupação em preservar, resguardar e conservar os valores morais e éticos cristãos colocam a igreja atual numa posição de vigilância e ao mesmo tempo de precaução no mundo que nós estamos vivendo. Meus amados irmãos, foi-me proposto um tema que discute o relacionamento entre o cristão e o mundo atual. E o que podemos fazer para evitar que o mundo nos absorva, moral e espiritualmente, bloqueando o nosso papel de influência, não apenas na família, entre os membros da igreja, mas na sociedade que vivemos hoje. Na realidade, me permitam dizer que ocorre um confronto de forças da igreja e do mundo lá fora. E nesse confronto, nós começamos a perceber que o poder querigmático da pregação e do ensino vem diluindo-se em cátedras de conteúdo seco e púlpitos de discursos vazios da palavra de Deus. É o confronto, na verdade, de dois poderes, de duas forças antagônicas pelo domínio das mentes humanas. Nós estamos na vanguarda de uma luta desigual: o reino de Deus e o reino de Satanás. O apóstolo Paulo alertou aos Efésios dizendo o seguinte: não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade. Estas potestades, principados, príncipes e hostes espirituais, são aquelas que se manifestam no mundo, e o apóstolo João, na sua epístola, diz que todo mundo está por inteiro sob a regência de Satanás. Numa versão mais elitista, diz que o mundo jaz no maligno. Se o reino das trevas age para obscurecer a mente da humanidade, nós, igreja, somos a manifestação do reino de Deus, que fazemos a diferença neste mundo, projetando a luz da verdade sobre a mente dos homens. Nós não estamos sob o comando do diabo. Nosso regente, nosso rei e senhor chama-se Jesus Cristo. Por isso temos a missão de desfazer as obras de Satanás mediante a pregação e o ensino da palavra de Deus. Digo mais, somos como igreja os agentes principais, e especialmente neste congresso, quando reunimos aqui mestres, professores, pedagogos, ensinadores da palavra de Deus, somos os agentes principais da atividade educadora da igreja para fazer frente ao reino de Satanás. Não ensinamos por ensinar, não ensinamos por mera teoria. Só podemos ver resultados quando ensinamos por convicções formadas, firmadas, estabelecidas no nosso coração. Sou um pregador que não consigo pregar alguma coisa que eu não acredite nela. Sou um ensinador que procura ensinar aquilo que eu acredito. E aquilo que eu acredito tem força suficiente para dizer que faz parte exatamente da nossa ortodoxia pentecostal, da nossa ortodoxia bíblica. Por isso, meus amados irmãos,
A igreja precisa investir financeira, intelectual e pedagogicamente na escola bíblica dominical. Porque a escola bíblica dominical é, indubitavelmente, a melhor agência de capacitação no conhecimento da palavra de Deus para fazer frente ao poder persuasivo do reino das trevas. Só tiraremos ideias, conceitos e vãs filosofias da mente dos nossos alunos se ensinarmos a palavra de Deus do jeito que ela é, na sua pureza, na sua integridade. Precisamos propiciar aos mestres, como igrejas, como líderes, precisamos propiciar aos mestres da escola bíblica dominical as ferramentas úteis para que possam manejar com destreza e aptidão a palavra de Deus. É o que este congresso está de fato interessado em fazer. Cada professor de escola dominical é impelido a buscar qualificação didática, pedagógica, com um senso da necessidade de aprimoramento. E isso a gente vê nas palavras de Paulo a Timóteo, quando diz: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro de que não tem de que se envergonhar, mas que maneja bem a palavra da verdade. Eu gosto muito desse mesmo texto de Timóteo, a Timóteo de Paulo, na versão da Bíblia Viva, em que o texto diz mais ou menos assim: trabalhe arduamente para que Deus possa dizer-lhe: muito bem, seja um bom obreiro, um obreiro que não precisa ficar envergonhado quando Deus examina o seu trabalho. Saiba o que sua palavra diz e o que ela significa. Cabe a nós, líderes da igreja, mestres e pregadores, aperfeiçoar a nossa habilidade intelectual e espiritual no conhecimento das Escrituras, para sabermos distinguir as diferenças, os significados e as interpretações corretas que as Escrituras Sagradas nos mostram e requerem de todos nós. Agora, um ponto vital para entendermos essa relação entre o cristão e o mundo, que foi o tema que me foi dado para compartilhar com os irmãos. Para que possamos compreender nossa relação com o mundo da humanidade, nós precisamos ampliar a nossa visão de mundo. Devemos ampliar nossa visão de mundo para que sejamos capazes de responder às questões sobre o modo como é que devemos viver neste mundo. Às vezes eu tenho a impressão que tem crentes que se esquecem que ele está neste chão, nesse mundo físico, e vive com os pés nas estrelas ou na lua, espiritualiza aquilo que não deve ser espiritualizado, porque tem uma visão equivocada sobre o mundo. Nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. E porque estamos no mundo, nós precisamos conhecer o que é que o mundo necessita. E nós temos a resposta. Nós temos a solução. A Igreja de Cristo pode, mediante o seu ministério de ensino, propiciar essa visão de mundo. O mundanismo, uma palavra forte, que nós rejeitamos à primeira vista, porque ela de fato representa uma ameaça ao cristão. E é bom que se entenda que o mundanismo que ameaça a igreja, o que ameaça o cristão, só será vencido através do ensino sadio das Escrituras, que revelam as características desse sistema satânico chamado mundo. É preciso conhecer. E a escola bíblica dominical é uma via poderosa,
que a liderança da igreja tem à sua disposição. A força satânica desse mundo invisível e corruptível pode ser superada pela força do poder da palavra de Deus. Como pentecostal, eu tenho aprendido uma coisa na minha vida. Ou eu creio no poder da palavra de Deus, ou então não vale a pena ser pregador. Sabe o que eu quero dizer com isso? Eu não preciso inventar peripécias, eu não preciso fazer caretas, eu não preciso arregalar os olhos, eu não preciso sair bancando canela de fogo por aí para poder mostrar o poder da palavra de Deus. A palavra por si só tem poder, e o meu papel é tão somente o de ensinar a palavra genuína da palavra de Deus. A Bíblia nos mostra as razões pelas quais vivemos neste mundo e como é que nós podemos vencê-lo. O mundo da sociedade humana está sob a égide de um sistema espiritual comandado por Satanás. E isso não é utopia. Isso não é mera teoria. Isso é uma realidade. E para entendermos esse mundo da sociedade humana, nós precisamos indiscutivelmente da revelação da palavra de Deus. A Bíblia não deixa nada para trás. Ela revela todas as verdades em todos os tempos, para todas as épocas. Ela diz exatamente quem é o diabo, e para que nós saibamos e conheçamos as suas características, nós precisamos saber estudando a palavra de Deus. Essa revelação de que o mundo jaz no maligno é uma realidade inevitável. O diabo existe e ele comanda esse mundo dos homens. Porém, a igreja de Cristo não tem o que temer. Se ela cumprir o seu papel querigmático, através da educação cristã, ela não tem o que temer. A educação cristã não pode ser dissociada da vida da igreja. E a escola bíblica dominical é a melhor via de acesso ao conhecimento da palavra de Deus. Eu apelo com toda a minha alma e com todas as minhas forças, porque sou fruto da escola dominical, sou filho da escola dominical. Eu apelo nesta noite a todos os líderes aqui nesta noite, por favor, não deixe a escola dominical morrer na sua igreja. Além dos métodos novos, das noções pedagógicas e de outras novidades que podem ajudar o professor de escola bíblica dominical na ministração das suas aulas, o professor precisa saber distinguir e responder pelas Escrituras que tipo de mundo se constitui inimigo do crente. Ele precisa estar apto a oferecer uma visão de mundo para que os seus alunos, para que eles possam distinguir essas diferenças entre o seu mundo físico e social e o mundo espiritual. É interessante salientar que o modo como vemos o mundo pode mudar o mundo. É uma citação de Charles Colson. E isso é uma realidade. Como é que nós vemos o mundo? Como é que você entende o mundo do ponto de vista da Bíblia? É ruim? É bom? É fictício? É verdadeiro? É falso? É certo? É errado? Como você vê o mundo ante o desafio que o sistema satânico provoca? Qual é a visão de mundo que temos como líderes da igreja de Jesus Cristo hoje? Que tipo de mundo estamos passando para os nossos irmãos na fé?
se sabemos que o tipo de mundo que age invisivelmente sobre a humanidade na Terra é muito mais do que um globo geofísico, sabemos também que o mesmo se manifesta como um sistema espiritual sob a égide de Satanás. Porque trata-se de um sistema que procura dominar a vida humana, infiltrando-se em todas as camadas sociais, políticas e religiosas. É um sistema que invade os nossos lares, que afeta e corrompe a mente dos nossos filhos por meio dos sistemas da mídia e da informática de uma forma assustadora nos tempos em que estamos vivendo. Estamos no mundo, mas não somos do mundo. Estamos no mundo, mas não somos do mundo. Repitam esta frase comigo. Estamos no mundo, mas não somos do mundo. E enquanto estamos neste mundo físico, mundo da humanidade, não podemos nos omitir do papel de anunciar a Jesus Cristo, o único que pode salvar e resgatar os homens do sistema satânico implantado neste mundo físico. Não podemos nos esconder desse mundo. Nós precisamos reagir com poder e autoridade do Espírito Santo. E me permitam dizer o seguinte: e sair da clausura eclesiástica. Nos tornamos uma igreja muito fortemente institucionalizada. E quando isso acontece, a força da instituição se torna mais forte do que o poder do próprio fundador da igreja, que é o Senhor Jesus Cristo. Os interesses são modificados, as coisas não acontecem como deveria acontecer do ponto de vista de Deus, porque nos enclausuramos em ideias, conceitos humanos, poderes humanos, e nos esquecemos que a igreja tem um único Senhor. Um único Senhor. E o Senhor chama-se Jesus Cristo. Por isso, não podemos evitar o risco da clausura eclesiástica. Qual deve ser a reação da igreja de Cristo contra esse sistema satânico que está aí? Permita-me dizer o seguinte: nos deixaremos intimidar e nos tornaremos uma igreja assustada, medrosa, que se esconde nas cavernas? Nos isolaremos do contexto físico e social do mundo da humanidade, com o qual nós temos relações sociais e dependemos até da nossa subsistência física? Deixa eu ser um pouquinho mais atrevido. Fugiremos para os desertos, para não sermos atingidos pelo poder do sistema satânico que invade o mundo para nos escravizar. Construiremos colônias de cristãos para fugir desse mundo, como se fosse possível fugir do sistema espiritual invisível que está sobre as nossas cabeças. Esconder-nos-emos dentro de nossas congregações, como aqueles bichinhos que se escondem dentro dos seus casulos, com medo do mundo do lado de fora? A impressão que eu tenho da Assembleia de Deus em que fui criado, sou filho de pioneiro, está bem diferente nos dias atuais. A coragem, a ousadia, a simplicidade, até mesmo da mensagem daqueles dias,
Hoje, daquela igreja que saía para fora, daqueles crentes que não tinham medo de apanhar, que não tinham medo de ser apedrejados, que não tinham medo de passar fome. Eu sei o que é passar fome por causa da pregação do Evangelho, porque vi meu pai ir para a cadeia. Sabe por quê? Porque era chamado herege, porque pregava o Evangelho. Eu sei o que é não ter nada dentro de casa. Nada dentro de casa. E meu pai chamar a minha mãe e dizer: minha esposa, por favor, eu vou tentar encontrar alguma coisa para ver se eu posso trazer comida para dentro de casa, porque eu não sei o que fazer, não temos nada. Os armazéns fecharam as portas, não vendem para nós. Não podemos comprar nada. E meu pai um dia chamou a minha mãe, falou isso para ela, disse: eu preciso fazer uma viagem. E ele fez uma viagem de uns 50 quilômetros a pé, com fome, sem nada para comer, nem para ir, nem para vir. Nada em casa para os 2 filhos menores, que era eu e minha irmã naquela época. Nada absolutamente. E minha mãe reúne a mim, reúne a minha irmã. Eu, 9 anos de idade. Minha irmã, com 7 para 8 anos de idade. Ela diz: nós vamos orar para o Papai do Céu mandar comida para nós, mas nós vamos pedir ao Papai do Céu que tire a nossa fome durante esse dia. E vamos esperar ver o que é que Deus vai fazer. E passamos o dia brincando, correndo de um lado para outro, como se tivéssemos almoçado, jantado, comido, tomado café da tarde, coisa semelhante. Ninguém reclamou de nada. Mas quando chegou mais ou menos às 00:30, 1h da manhã, alguém bate na porta da casa, uma casinha de madeira simples, na cidade de Chapecó, Santa Catarina. Era o início de tudo, 2, 3 famílias de crentes novos, convertidos, muito pobres. E alguém disse: olha, eu viajei, a senhora não me conhece, mas é aqui que mora um pastor que está passando necessidade com uma família. E disse: é aqui mesmo, meu irmão, pois Deus falou comigo 2 dias atrás e me fez acordar de madrugada. Eu matei um porquinho, limpei, trouxe dentro de uma lata de banha e passei no armazém. Eu trouxe feijão, arroz, carne seca, charque. E foi enchendo a minha casa de coisas. Sabe por quê? Porque ninguém tinha medo da fome, ninguém tinha medo de apanhar, ninguém tinha medo de nada. Não tínhamos templos bonitos. Não tínhamos as facilidades, os recursos audiovisuais que nós temos hoje. Mas tínhamos uma coisa que superava tudo isto. Era a força do testemunho de Deus e do Espírito Santo dentro de nós, que nos fazia superar o medo, a fome, tudo isto. Eu não sou pastor à toa, não. Não sou pastor por influência de meu pai, não. Aliás, eu nem quis ser pastor na minha vida. Mas já vou fazer, pastor Wellington, agora no final do ano, 50 anos de ministério para a honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Sou um pastor apaixonado por Jesus, apaixonado pela sua palavra. Por quê? Porque eu creio ainda no poder da palavra de Deus. No poder da palavra de Deus. Precisamos sair da clausura e mostrar a nossa força como igreja, capaz de influenciar o mundo dos homens com o poder do Evangelho de Cristo. Há uma declaração paulina que diz que o Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Quem acredita nessa palavra? Amém. Amém. Aleluia. Aleluia. Aleluia.
Permita dizer isto a vocês aqui nesta noite. Não conseguiremos mudar o mundo 100%, mas podemos cumprir nossa missão de, ao invés de abaixarmos a cabeça ante esse sistema satânico e os diabos zombar da nossa cara, nós podemos nos impor com a autoridade do Espírito Santo e demonstrar a diferença que existe entre um servo de Cristo e um servo de Satanás. O que faz a diferença entre o cristão e o mundo é a qualificação do crente para enfrentar o mundo. E essa qualificação só é possível mediante a aquisição do conhecimento sistemático e contínuo da palavra de Deus. E a Bíblia nos dá a visão correta e clara deste mundo. Louvado seja o nome do Senhor. A igreja não pode fugir ao seu papel de proeminência neste mundo. Ela precisa se impor através de cristãos altamente preparados e conscientes do seu papel no mundo. Essa preparação bíblica objetiva alcançar, sem dúvida, o intelecto, mas também o coração dos cristãos. Cada cristão precisa estar convicto de sua própria salvação e preparado para transmitir a mensagem do Evangelho. Por isso, não podemos relegar a importância da escola bíblica dominical na estrutura da igreja. Porque eu entendo que a escola bíblica dominical é uma força motriz. É o braço direito de qualquer pastor que se preze. A escola dominical pode ser a ajuda maior que um pastor pode ter em seu ministério, no sentido de alimentar o rebanho. Por quê? Porque ele faz valer a sua voz pastoral, através de cada professor, desde aquele professor que fala para as criancinhas pequenininhas, até as pessoas mais idosas. A voz pastoral obedece a uma unidade doutrinária, através das lições bíblicas. Daí porque a casa publicadora, ela se preocupa em promover congressos como esses. Para quê? Para manter a unidade doutrinária, para manter a nossa ortodoxia e evitar aquela pluralidade teológica que está entrando no seio das nossas igrejas. Nossos púlpitos onde as pessoas não têm mais uma linha teológica. Gente que se diz membro da Assembleia de Deus e vem pregar ideias completamente antagônicas ao pentecostalismo verdadeiro. Eu não creio que o Espírito Santo esteja feliz com isso. Eu não creio que me permitam a crítica entre bons pregadores e bons ensinadores. E bom para mim significa aquele que é comprometido com a Bíblia. Nós temos péssimos pregadores, péssimos ensinadores, que ensinam na cara de pau heresias no nosso meio, que vem para modificar aquilo que nós cremos, que vem para modificar aquilo que nós sempre acreditamos. Está na hora da igreja se acordar. Está na hora da igreja se lembrar que batimos com o Espírito Santo, só é batimos com o Espírito Santo com a evidência física do falar em outras línguas. Caso contrário, não é batimos com o Espírito Santo. Amém? Aleluia! Uma igreja sem ensino se torna vulnerável às heresias dos tempos atuais. E nesse terceiro milênio, não precisamos de algo que substitua a escola bíblica dominical. Não há desculpa, me perdoem que eu vou falar. Não há desculpa para pastor nenhum, e eu falo como pastor, que diz que não tem escola dominical porque o povo não gosta. Não gosta porque você não gosta.
Se você acreditar que a escola dominical é uma bênção para o seu ministério, você vai se acordar. Talvez se acorde tarde demais, quando você vê um monte de heresias pregadas nos púlpitos das igrejas. Já temos igrejas pentecostais, não somente da Assembleia de Deus, onde as mensagens são pluralizadas com um monte de ideias equivocadas que não correspondem à nossa ortodoxia bíblica ensinada na palavra de Deus. Não se assuste quando eu falo de ortodoxia. Eu não estou falando de radicalismo. Eu estou falando de fidelidade ao que a Bíblia ensina. Não me interessa o que o teólogo tal diz ou deixou de dizer. Não me interessa. Me interessa em que os teólogos sejam capazes de escrever livros que venham ampliar o nosso conhecimento, mas não para criar dúvidas e criar problemas e criar uma outra teologia que não tem nada a ver com a nossa. Não posso admitir que o espírito mundano das vãs filosofias seja capaz de entrar no nosso meio e já termos pregadores nossos que não acreditam mais nos milagres da Bíblia Sagrada. Não consigo admitir que um pregador que se diz pentecostal venha dizer que todo o Velho Testamento é uma grande alegoria. Porque uma pessoa que diz isto não conhece hermenêutica bíblica, não sabe interpretar a Bíblia, não sabe distinguir o literal do figurado, e por isso eles têm essas ideias. Se ele não acredita em milagre, está na igreja errada. Eu continuo a crer em milagres. Eu continuo a crer. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. A infiltração de ideias, de conceitos e doutrinas fora dos parâmetros da Bíblia Sagrada tem a resposta do apóstolo Paulo, que as denomina de filosofias e vãs sutilezas. Em Colossenses, no capítulo 2, versículo 8, ele diz, até numa tradução de Figueiredo, de 1842, está escrito assim, eu gostei desse texto, conforme está traduzido aqui, diz assim: estai de sobreaviso, para que ninguém vos engane com filosofias e com seus falazes sofismas, segundo a tradição dos homens, segundo os elementos do mundo, e não segundo Cristo. Irmãos queridos, só poderemos deter a força desse sistema satânico se estivermos devidamente preparados para os embates intelectuais contra a nossa fé, que procuram minar a nossa força como igreja. Agora permitam-me dizer mais. Jesus fez uma oração no capítulo 17, nos versículos 9 ao 21. E nesta oração Jesus revela de um modo maravilhoso a sua dupla natureza, a divina e humana, a sua compreensão sobre o mundo dos homens, e o mundo espiritual nos dá um vislumbre sobre a importância e o significado da palavra mundo na mente de Cristo. Ele esclarece de forma objetiva e incisiva que existem pelo menos dois tipos de mundo: o físico e o espiritual. O mundo espiritual subentende-se por dois sistemas. O primeiro refere-se ao mundo do reino de Deus, e o segundo refere-se ao mundo satânico do reino das trevas. São dois sistemas espirituais, o de Deus e o de Satanás. Eu quero fazer uma pergunta aqui. Quantos creem que o diabo é uma realidade? Quantos creem que o diabo é uma verdade, é uma realidade? Quantos creem que o diabo existe? Porque o diabo não é uma coisa. O diabo não é uma ideia.
Não é uma figura de retórica. O diabo é um ser pessoal. Um ser pessoal. E como ser pessoal, ele age poderosamente contra todos aqueles que servem a Deus. Agora, é bom que a gente entenda o mundo na ótica bíblica. Existem, irmãos, das 3 línguas que prevalecem nas Escrituras, o hebraico, o aramaico e o grego, 2 dessas línguas se tornaram as principais. No Antigo Testamento nós temos o hebraico, no Novo Testamento nós temos o grego koiné da época de Jesus. São línguas antigas e por isso, para entendermos a linguagem da Bíblia, nós devemos analisar os significados etimológicos e históricos das palavras que nós desejamos conhecer. E nós podemos começar pelo hebraico, por exemplo, com a definição da palavra mundo. Eu não vou adentrar em profundidade nesses significados, mas pelo menos 2 termos hebraicos se tornam importantes para o entendimento dessa palavra. O primeiro termo hebraico para a palavra mundo é a palavra, chama-se Eris. Eris, que aparece no Antigo Testamento e é definido como terra, chão, solo material. Solo material. Fala de chão físico. O segundo termo hebraico é a palavra Tebel, que significa terra habitável, lugar onde habitam os seres humanos e os seres animais. Quando a gente vê a palavra mundo do ponto de vista bíblico, na ótica bíblica, devemos estudar, na sua etimologia, o verdadeiro significado daquela palavra. Agora, tanto a palavra Tebel como a palavra Eres são palavras que se traduzem como terra, chão, terra habitável, ou mundo da humanidade. Quando nós vamos para o Novo Testamento grego, existem vários termos relativos, mas uma palavra apenas ganha espaço nos textos neotestamentários para a palavra mundo, que é a palavra grega cosmos. Cosmo é uma palavra com sentido mais amplo. Primariamente ela pode significar um sistema ordenado, uma ordem de coisas. E esse termo grego no Novo Testamento aparece mais de 180 vezes com sentidos variados. Porém, uma das definições se refere à soma de todas as coisas no universo. Por isso, céu e terra, ou todas as coisas, equivalem ao significado de cosmos. Prestem bem atenção nisso. O discurso de Paulo no Areópago, em Atenas, está escrito assim: o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos pelas mãos dos homens. Está lá em Atos capítulo 17. Por isso a palavra cosmos define-se também como um sistema estelar, um sistema solar, do qual o nosso mundo físico faz parte como um dos planetas. Portanto, a Bíblia define esta palavra no sentido material e também no sentido espiritual. E permita-me dizer isso para logo terminar a minha palavra. Esse sistema espiritual, irmãos, tem como dominador e príncipe o arqui-inimigo de Deus e da sua criação, que é o diabo. A segunda palavra grega que temos no Novo Testamento é a palavra aion, que aparece pelo menos 32 vezes, e dependendo do contexto ele pode significar período, século, era, dispensação. Mas na maioria das vezes, aion se refere especificamente a um período, a uma época, e não especificamente à terra. Aion se refere ao mundo. E isso está de fato significando um sistema de coisas que caracterizam um período ou uma época. Que coisas são estas? A linguagem figurada de aion diz respeito às coisas que são praticadas sob a égide de um mundo espiritual que tem como regente o diabo. O apóstolo Paulo referiu-se ao diabo como Deus deste século.
A palavra século se traduz como éon, e desse termo deriva o termo aion. Portanto, este século não é outro senão o mundo satânico. O apóstolo Paulo entendeu perfeitamente o significado dessa expressão presente, do chamado, a expressão presente século, e declarou que a obra expiatória de Cristo foi efetuada para nos salvar das garras desse sistema. Sabe o que é que diz Paulo acerca de Cristo? Ele disse assim, que Cristo se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus, nosso Pai. Amém, irmãos? Os amantes desse século são aqueles que praticam obras más, sob a égide desse mundo mau e espiritual. Ora, na mente de Paulo, aion e século presente podem ter o mesmo significado no mundo espiritual. Por isso, a expressão século presente se refere ao pensamento que predomina uma geração. No campo espiritual, a palavra mundo ganha uma linguagem figurada, mas fala de uma realidade espiritual. E nesse campo espiritual, o domínio de tudo, das coisas visíveis e invisíveis, materiais e espirituais, pertencem ao único Deus verdadeiro, Criador de todas as coisas. Nosso inimigo, no mundo físico, não é o chão que pisamos, do qual tiramos os ingredientes de nossa subsistência física. O inimigo do cristão é um sistema espiritual, regido pelas forças espirituais da maldade. O diabo é um invasor e usurpador desse mundo espiritual. Ele provocou a separação para agir livremente contra o Senhor único, que é Yahvé Adonai, identificando-se como Deus Criador e Senhor de todo o universo. A Bíblia declara que do Senhor é a terra e a sua plenitude, no Salmo 24:1. Portanto, o diabo não é nada mais do que ladrão e salteador, conforme Jesus mesmo identificou. Ele é o chefe das milícias demoníacas nesse sistema satânico que opera sobre toda a terra. Ele, Satanás, age e opera sobre governantes, sobre políticos, sobre artistas e todos aqueles que estão sob a sua égide. O apóstolo João fez bem a distinção desses mundos, quando ele disse: não ameis o mundo nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. A Bíblia diz também que o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Essa escritura aclara o nosso entendimento para o fato de que a igreja cumpre a sua missão entre as criaturas humanas, a humanidade, pregando e ensinando sobre o poder do Evangelho de Cristo, que restaura e que transforma a vida das pessoas. Por isso, irmãos, precisamos entender a maneira como Deus vê este mundo, e como você, neste mundo, pode ser uma influência positiva para mudar a história desse mundo que nós vivemos. Amém, irmãos? Tem muito mais, mas não vou falar. Não quero cansar. Tinha muito mais para dizer, mas algumas verdades, características do sistema satânico que estão hoje aí imperando no mundo que vivemos. Mas queremos que vocês, pelo menos, sejam despertados para lembrar de que a palavra de Deus é a fonte maior à nossa disposição para recebermos a força do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a todos, em nome do Senhor. Amém e amém. 2017. Ano da